Setembro Amarelo, de conscientização ao suicídio e à automutilação. Portanto, para ajudar os nossos jovens, vou ler o texto do meu livro, Desvendando a Felicidade, um guia para transformar sua vida, que está sendo publicado. E eu peguei os 2 primeiros capítulos que falam sobre as nossas emoções, sobre traumas, e transformei no e-book Cure Suas Dores Emocionais que Paralisam Sua Vida. E esse texto está tanto no livro como no e-book. Então vamos lá. Automutilação. A fase da adolescência é muito complicada para os jovens, pois eles estão em constante mudança. Então, problemas como a separação dos pais, bullying na escola, julgamento a todo tempo, em casa, sem buscar entender o que está acontecendo, baixa autoestima, sentir-se feio, inferior, traumas como abuso sexual, gerado pelo abuso sexual, os deixam doentes emocionalmente e mesmo eles sendo as vítimas, sentem-se culpados. Com todo esse turbilhão de sentimentos negativos, é muito difícil para os jovens lidarem sozinhos. Por isso, muitos adolescentes têm uma expressão de tristeza no olhar. Seus pensamentos giram em torno do negativo. Pensa ou realmente não tem com quem contar. Por isso, eles chegam em casa, se trancam nos quartos, como se fosse o seu mundo de refúgio. Os pais não sabem o que está acontecendo, não lhes dão atenção e, quando percebem, o mal já está grande e não sabem mais o que fazer. Eles se sentem sem esperança de aliviar a dor, sentem angústia muito grande, a ponto de buscar na dor física, cortando os pulsos, um alívio para a dor emocional, psicológica. O Setembro Amarelo é uma iniciativa interessante contra a automutilação, a depressão e o suicídio. Só que, ao longo do ano, precisamos falar sobre isso, principalmente em casa. Apesar dos pais não terem noção da angústia que os filhos estão passando, eles são os mais necessários para ajudá-los. Por isso, precisam prestar mais atenção neles, ouvi-los, buscarem ser amigos, sem os acusarem de algo, porque a culpa que eles sentem, sem mesmo serem culpados, é muitas vezes a causa de se automutilarem. Procurando na internet depoimentos de quem sofreu com essa prática triste entre os jovens, me deparei com o depoimento de Stephanie, que foi abusada sexualmente na infância. Além dos traumas decorrentes do abuso, outros sentimentos angustiantes surgiram. Para aliviar aquela dor emocional, ela passou a fazer cortes profundos nos pulsos. Imagina, né? Stephanie passou a tatuar os braços e parte do peitoral como forma, segundo ela, de punição a si mesma. Ela diz que a dor que sente no psicológico é tanta que é preferível sentir a dor dos pulsos cortados. Pior, ela sente prazer em se automutilar, pois a dor emocional é substituída pela dor física. Quando os pais descobriram, ao invés de tratarem o emocional dela, que estava ferido, machucado, etc., sem saber o que fazer, a internaram em um hospital psiquiátrico. Ela diz que colocou a cabeça no lugar, mas não sabe se ainda não fará novamente. Passou a dar palestra para ajudar outros jovens, trabalha como modelo e fotógrafa, mas continua fazendo terapia e tomando 6 tipos de remédios. O emocional precisa ser curado, os traumas precisam ser resolvidos. Doutora Rosana diz que estamos vivendo em uma sociedade doente emocionalmente, que tem uma vulnerabilidade para a depressão, a automutilação e o suicídio. Não são só os adolescentes que se mutilam, também homens e mulheres adultos fazem isso, mas os casos são mais graves nos jovens, pois eles são impulsivos e agem sem pensar nas consequências depois. Em sua palestra, ela diz que não levou fotos nem depoimentos, porque os jovens têm a tendência a imitar tudo o que vê e podem tomar situações como exemplo. Essa é uma geração que não sabe o que quer do futuro. Por isso, não tem foco nem esperança. É uma geração em que a dor e a angústia se tornaram tão intensas entre eles que eles preferem sentir aquela dor na pele, no corpo, do que senti-la na alma. Quando se cortam, a dor física desvia a angústia da alma, fazendo eles sentirem até prazer ao se mutilarem, o que ocorreu com Stephanie.
Dessa forma, a automutilação se torna um vício que eles não querem cometer, mas não conseguem se controlar, pois se essa é a única forma de aliviar aquela dor emocional, eles acham que precisa praticá-la. A doutora Rosana diz que um dos erros que os pais cometem é não ensinar os filhos a viverem as frustrações e enfrentarem e vencerem as dores da vida. Os filhos precisam ser ensinados pelos pais que no mundo nós passamos por aflições, mas que todas as aflições passam, que para cada problema e dor existe uma solução e que juntos podem resolvê-los sem precisar que eles cheguem ao extremo. A maioria dos jovens procura comunidades fechadas para se abrirem, pois não podem contar com os pais. E os pais precisam perguntar a esses jovens como eles estão sentindo. Digam para eles que eles precisam de fato confiar neles, pois eles vão os ajudar. Preste atenção nos sinais que os filhos deixam. Por exemplo, se eles estão vestindo todo o tempo casaco e calça no calor, é sinal de que querem esconder algo, como os braços cortados por eles mesmos. Outra dica que a doutora Rosana dá, além de fazer tratamento psicológico terapêutico que é o necessário, é que os jovens devem usar a técnica da substituição. E qual é ela? Primeiro, ao invés de fazer o corte para sentir dor, colocar um cubo de gelo dentro da camisa. Vai doer, mas não ficarão as cicatrizes depois. Segundo, como há pessoas que só param quando vê o sangue escorrendo, então pegar uma caneta, marca-texto vermelha e passar na pele é uma opção. Isso também funciona para alguns. Outra técnica, terceiro, né? Outra técnica terapeuta e sem filtro, é escrever tudo o que está sentindo. Escrever é terapêutico que ajuda a colocar para fora a dor que está sentindo. Quarto, sempre que tiver com vontade de se mutilar, buscar se distrair, assistir um filme, buscar conexão com outros jovens, sair, conversar, mandar uma mensagem para alguém, etc. Assim, eles podem ver que os sentimentos de inferioridade, medo, de solidão, que não têm esperança e que os problemas nunca vão se resolver, vai passar e no mínimo vai diminuir. Depois que a pessoa se mutila, aumenta muito mais a dor emocional, a culpa, a frustração, por não ter sido forte o suficiente para lidar com aquela angústia. Portanto, há necessidade de resolver a raiz do problema, fazer tratamento psicológico, terapeuta, e os pais podem ajudar demonstrando amor. Tirar um tempo para saírem juntos, se divertirem, mostrar preocupação por eles, estudar formas, né, de ajudar eles nesse sentido, incentivar os filhos a se engajarem em uma causa beneficente, assim como fez Stephanie. Quando você está ajudando alguém, está se ajudando também. Ter empatia com a dor do outro é terapêutico e fazer terapia é necessidade, é necessário.